Olá, boa tarde. Boa tarde, Pipa. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde, Shokirou. Hoje a gente vai seguir para a nossa última live dessa temporada de lives do Quem é Quem no Audiovisual Potiguar. E eu estou bem feliz de estar encerrando essa fase assim com a turma da finalização, né? A gente vai estar falando hoje com vocês sobre a profissão de vocês, a função. Às vezes as pessoas acabam se encantando mais no set de filmagem e não sabem muito o que se passa, né? Com esse momento ou outro que é pós-produção. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria agradecer ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, à Fundação José Augusto, que realizaram este edital. Estou em casa e estou na rede, e por esse edital a gente está realizando esse projeto, o qual a gente pretende, em outro momento, fazer com que vire um programa de TV e com a presença das pessoas, com calor humano, sem essa distância, né, que tem sido a nossa vida nos últimos tempos. Bom, então, esse tema de hoje é pós-produção, e eu convido vocês para falar um pouco da história de cada um, dos relatos de experiência, a história, enfim, da trajetória profissional de vocês, e quero que vocês sejam muito bem-vindos e agradeço a participação. Eu vou ler agora um pouquinho o histórico de cada um, para a partir daí a gente poder conversar, né? Então, começo aqui com o Ricardo Félix. Ricardo é um profissional em áudio e trabalha desde 2003 em estúdios de gravação e mixagem. Atua nas áreas de música e cinema, como técnico de som direto e na pós-produção com mixagem. É formado em cinema, professor de audiovisual há mais de 5 anos, dando aulas na UFRN, FRN e UNP. Entre sua filmografia, tem o filme Verde Limão, que ele ganhou um prêmio de melhor mixagem de som no Festival de Cinema de Sertão e Diversidade, fez mixagem de Septo, som direto, mixagem no O Dia da Santa, Ainda Não Lhe Fiz Uma Canção de Amor, também som direto e mixagem, e também alguns curtas do Destino Coletivo e um Pacuá, que ele fez o desenho de som também, né, Ricardo? Isso. A Pipa Dantas é montadora e membro fundadora do coletivo Caboré Audiovisual, com experiência no cinema independente e TV, integrou equipes de obras com participação em premiação em festivais e mostras nacionais e internacionais, como o Festival de Cinema de Gramado, Mostra de Cinema e Direitos Humanos, Curta Santos, Recifest, Foreign, Rio Webfest, e entre outros, inclusive na Alemanha, Portugal, enfim. Internacional, né, Pipa? Ministrou oficinas de montagem nos projetos Oficina de Audiovisual em Mãe Luísa e oficinas de caboré de formação audiovisual pelo Sebrae, em 2016. Enfim, esses projetos todos são do Caboré. Bom, vamos lá, né? Gente, mais uma vez, obrigada. E eu vou começar essa live fazendo algumas perguntas para Pipa. Pipa, como é montar um filme? Dor e alegria ao mesmo tempo, eu acho. Uau! Mas é porque é realmente um misto, assim. É alegria porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu faço isso há algum tempo, assim, há 10 Desde anos. quando? 10 anos. Desde 2009. Na verdade, eu comecei a editar em TV, né? Eu fazia parte de um projeto de extensão na UFRN, e a gente fazia programas de TV. E aí eu fui estagiária de uma produtora que fazia um programa de TV e era uma web TV ao mesmo tempo. Enfim, eu comecei na TV, mas eu comecei a ter experiência com cinema em 2012, que foi com o Seu Inácio, ou o Cinema do Imaginário. Uhum. E, assim, cada filme é um universo, né? Cada filme tem suas particularidades, lidar com cada diretor, cada diretora é diferente, né?
Sim, imagina, cada universo diferente, é um universo, né? Exato, porque, enfim, cada um tem suas referências, né? Tem sua experiência de vida. Então, cada filme é uma troca diferente, né? E a alegria é por isso, assim, a troca, né? O ofício, que é o que eu gosto de fazer, e a dor é porque às vezes a gente não tem um processo muito tranquilo, né? É, assim, é complicado, né? A gente precisa Tem uma ansiedade. Não, desculpa, pode falar. Muitas vezes a gente passa mais tempo corrigindo problemas do que exatamente montando, sabe? Então, isso é meio... Chega a ser até meio frustrativo às vezes. Frustrante, Sim, às vezes. sim. Mas você também lida com emoções, né? O diretor, às vezes, está ali, fez um filme, filmou, está cheio de expectativas e ideias, e a montagem é um processo também, assim, além dessa responsabilidade, né, de você montar um filme que está todo feito ali numa certa fase, mas que depois você precisa fazer essa costura, você tem que lidar com as emoções dos artistas, dos criativos, né? Com certeza. E é lidar com todo mundo, na verdade, com a emoção de todo mundo, desde ator, atriz, direção, com todo mundo, porque tá todo mundo esperando aquilo, né? Então, assim, calma aí, galera. Mas eu também fico muito ansiosa, porque eu quero ver muito aquilo pronto e botar no mundo, sabe? Assim, é a minha... E às vezes eu passo muito tempo, e aí é uma coisa problemática de ultrapassar deadlines, porque eu fico mexendo demais. Eu mexo entendi. demais. Entendi. Então, assim, eu sou muito perfeccionista também. Então, se eu não estiver gostando, é ralado. Aí eu você digo não. vai lambendo a cria. Exatamente. É um momento importante, né? Assim, porque talvez você até veja, não sei como é que é, mas quem monta o filme que não teve esse calor do set, que não vivenciou aquele período ali, ele recebe ali de outra forma, né? Você tá limpo de tudo que foi vivido e você recebe aquilo ali e você também pode contribuir criativamente para essa construção dessa história, né? O montador, ele é também essa pessoa que participa assim criativamente junto ao diretor, sugere, como é isso? Você tem essa experiência? Então, eu tenho as duas experiências. Eu participei de alguns sets de filmes que eu montei, e é uma experiência completamente diferente, assim, porque você sabe, você está perto do diretor, porque eu participei muito batendo claquete, só para estar no set, sabe? Então, era sempre assim, tem alguém para bater claquete? Deixa eu ir. E é engraçado, é interessante porque você acaba ouvindo coisas que estão rolando no set, mas que às vezes o diretor esquece, sabe, assim, tipo, um sentimento que ele está tendo na gravação da cena, depois ele, sabe, eu consigo captar aquilo e consigo usar aquilo a meu favor. Que legal. E também tive experiência de não estar em set e montar o filme, chegar, né, no filme, assim, sem saber de nada, como foi o caso de, por exemplo, O Abraço de Maré. Os meninos gravaram, eu não sabia de nada, e aí os meninos me convidaram, e eu fiz, beleza, vamos. E aí quando eu peguei o filme, eu fiquei, eita, vamos fazer o que disso aqui? Mas foi um processo muito, muito bacana, assim. E você prefere... Não, pode falar, pode concluir. Não, talvez a sua pergunta fosse o que eu ia dizer. Não, o que eu queria saber, você prefere estar na ilha e receber aquele material que você não teve nenhum contato anterior, ou acha melhor viver um pouco do set, ter esse olhar ali de montadora enquanto o filme está sendo feito ali na hora, e depois ir trabalhar no filme? O que é melhor?
Gosto das duas coisas. É o famoso tanto faz. Aqui nessas lives ninguém faz uma opção, todo mundo. Não, mas as duas experiências são muito interessantes, assim. Eu acho que o filme ele é construído em várias etapas, assim. O roteiro termina, o roteiro é um filme. Grava Sim. é outro filme. Monta é outro filme. Espectador recebe aquilo é outro filme, sabe assim? Então, eu acho que, voltando à pergunta que você fez que eu não respondi, eu acho que sim, o montador é uma das etapas criativas de todo o processo, né? Porque, tipo, por exemplo, o Verde-Limão, pouca gente sabe, mas o Verde-Limão foi construído todo na montagem. Ele é completamente Olha diferente do só, roteiro. olha É que completamente interessante. diferente. Assim, o roteiro era dividido em capítulos, eram fragmentos, né, assim. E aí, quando eu mandei o primeiro juntão, assim, para Henrique, ele fez, não tá funcionando. E aí ele chegou com uma proposta de pegar a personagem do Marcones, da drag, né, e torná-la o fio condutor de toda a história. Então, assim, foi muito interessante da parte de Henrique. Eu acho que a gente tem Compartilhou, assim, né, com você o filme, né? Eu acho que a gente tem uma afeição, assim, como eu posso... É carinho, gente. Sim, Eu tenho sorte de trabalhar, na maioria das vezes no cinema, trabalhar com amigos, né? Então, assim, que bom. Que sorte, né? exatamente. Então, assim, sempre tem aquele carinho, né? Tipo, o Henrique passou Maravilha. uma semana morando lá em casa para fazer o Eita! Verde-Limão, entendeu? Então é bem nesse lugar, assim. Maravilha. Então, agora eu vou conversar aqui com o Ricardo um pouquinho. Ricardo, você trabalha muito com música também, né? Me fala como foi que você entrou assim no audiovisual, como foi sua entrada? Porque você é técnico de som, trabalha com mixagem, também é professor. Fala um pouco aí da sua trajetória no audiovisual, especialmente. Oi, Keila. A princípio, eu comecei trabalhando só com música, né? Porque, na verdade, eu comecei já tocando instrumento, assim, estudando um pouco de música, ainda criança, né? E Aham, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava especificamente com música, tá? aham. E aí, quando eu abri Como um... músico. Quando eu comecei a trabalhar com áudio, eu comecei fazendo gravação só de música, no caso, né? O produto que eu gravava era disco de artista, né? Entendi, Então, entendi. eu comecei como músico e aí eu migrei para o áudio, né? Montei um estúdio na minha casa e comecei a gravar vários artistas, né? Mas até Uhum. então aí eu nunca tinha tido nenhum contato com audiovisual, né? E esse período aí foi de 2003 até 2008, final de 2008, eu só trabalhei com música, tá? Entendi. Então eu só fazia trabalhos assim. Aí quando foi em 2009 eu fiz uma sociedade com o Zé Marcos, né? Que tem um estúdio aqui na casa. Ah, querido Zé Marcos, sim. Pronto. Aí, quando eu fui trabalhar com o Zé Marcos, quando eu fiz essa sociedade com ele, aí ele fazia muito trabalho de televisão, rádio, essas coisas, né? E aí eu Isso. comecei a trabalhar, eu comecei a mixar muita coisa de televisão. Foi aí que eu comecei audiovisual. Ah, entendi, pela publicidade. Porque, na verdade, o Zé Marcos trabalhava muito mais com publicidade e Isso. e menos com música, né? E eu trabalhava só com música. E aí, Uhum. quando eu fiz a sociedade com ele, eu comecei a misturar, né? Eu comecei a fazer muita coisa de publicidade com ele. Que legal. E E aí, aí, como é que você chegou no cinema, assim? Que aí você começou a fazer trabalhos de publicidade, ainda, né? Como fazendo mixagem, é isso, de som? isso, Era isso? dando Uhum. mixagem. Mas o primeiro filme eu mixei por lá. Eu não lembro assim, exatamente qual foi o primeiro. Aham. Mas foi mais ou menos acho que em 2010. Eu comecei a mixar alguns curtas por lá. E aí eu comecei a faculdade de cinema em 2010. E aí quando eu comecei essa faculdade de cinema, que eu comecei a me envolver com as pessoas mais do cinema, né?
e comecei a mixar filmes. Maravilha. Massa. E vem cá, Ricardo, quando você vai fazer uma mixagem, né? Agora falando de curta, né? Da experiência no audiovisual enquanto curta-metragem. Quando você vai fazer esse trabalho de pós-produção, né? Você antes tem algum papo com o técnico de som direto para vocês se alinharem sobre questões técnicas ou alguma coisa nesse tipo, para de repente isso facilitar alguma coisa na pós-produção? Ou não? Ou vocês não se conversam? Assim, o departamento de som ele conversa com a pessoa da pós-produção que vai fazer essa parte da mixagem? Idealmente existe essa conversa. Só não existe a conversa quando alguém já chega com o filme pronto para mim e só precisa, olha, precisa de uma mixagem. Acontece isso também. Entendi. Às vezes eu recebo um filme que já está pronto, já está montado e o cara está precisando da mixagem, né? Mas às vezes o diretor, o produtor, ele entra em contato comigo já antes da filmagem começar, né? E aí quando acontece isso, aí a gente tem uma conversa assim, a gente marca uma reunião, lê roteiro, aí eu converso com a pessoa que vai fazer o som direto, né? E a gente alinha algumas técnicas até que eu vou precisar depois, posteriormente, na mixagem, né? No caso de Septo, por exemplo, foi assim, né? A gente sempre sentou antes de filmar as temporadas e conversou, né? A gente fazia uma análise do que tinha ficado a se melhorar da temporada anterior, por exemplo, né? E a gente conversava para ver soluções e capítulos específicos, né? Episódios específicos, cenas específicas, que precisar tanto de som ou não. Né? Aí a gente pegava e fazia uma leitura de roteiro e conversava, assim, entre eu, o som direto e diretor. Né? Aí acontece essa conversa. É o formato ideal, né, Ricardo? Porque eu imagino que quem está ali na pós-produção às vezes deve pegar umas bombas assim também, né? Não sei, assim, se isso acontece, mas provavelmente aconteça, assim, alguma falha ou alguma coisa que não deu e tem que ser consertado na pós-produção, né? Isso dá mais trabalho, não é verdade? Com certeza. Com certeza. E a pós-produção de som é um processo que tem um tabu muito grande, porque às vezes o som direto vem com muito defeito. E aí, quando tem um som direto que tem muito defeito, você consegue consertar algumas coisas e outras não. Né? Então, se não tiver esse processo cuidadoso no início, de você ter um cuidado muito grande com o som direto, você termina provavelmente tendo muito problema depois. Entendi. Pipa. Oi. E vem cá, você também, assim como o Ricardo, também trabalha com outras linguagens além do cinema? Você trabalha com audiovisual, assim, com publicidade? Você trabalha só com trabalhos autorais? Trabalhar só com autoral é difícil, né? É difícil. Não tem como, não. Tem não, mas né? Tem não. Mas, bom, eu comecei na TV, né? Eu me formei em comunicação em rádio e TV, que hoje é audiovisual na UF. E o começo foi em TV, né? E aí tive a primeira experiência com o seu Inácio. E, bom, fiz videoclipes, publicidade, campanha política, websérie, que foi Septo, eu participei da primeira temporada, né? Como eu dividi a montagem com Vitória Real e fiz a direção geral também. Foi uma experiência... Isso eu soube, a Alice Carvalho falou na live dela. Foi uma experiência muito doida. Ela disse, inclusive, que você que trouxe essa ideia de deixar de ser um projeto de curta para virar uma série, né? Ela disse que você impulsionou isso daí. Foi assim, quando a Alice chegou com a ideia, eu conversei com meu irmão, né, que ele é diretor de fotografia. Oi, Pipa. Acho que Pipa caiu. Acho que a Pipa caiu. A Pipa caiu. Então a gente segue, é isso, Ricardo? Pode ser. Pode ser, né? Assim que ela voltar, a gente continua. Com ela. Então tá legal. Ricardo, você... Eu caí. Ah, você voltou!
perdão. Então vamos lá, então vamos continuar. Não sei. Já estava seguindo a vida, já estava seguindo com o Ricardo. Não sei o que foi acontecendo. Não, tá ótimo. Vai, então continua. Então, aí, quando eu conversei com meu irmão, né, e falei com o Caboré para a gente fazer esse projeto. E aí foi uma decisão, assim, que a gente achou mais interessante, porque, enfim, curta era uma coisa que a gente estava fazendo muito, né, assim, muito, na nossa realidade é muito. E aí surgiu essa ideia de ser uma websérie, né? E foi massa, né? Assim, porque a gente chegou em lugares que com curta talvez a gente não chegasse, né? Entendi. Não sei. Maravilha. Pipe, quando você entra em um projeto que está na fase da filmagem, assim, você troca uma ideia com o diretor, logicamente, obviamente, tem todas essas reuniões, né, em pré-produção, em preparação. Mas, assim, quando está próximo a filmar, você troca alguma ideia com o fotógrafo? Sei lá, existe um filme tem uma linguagem, né, tem ali alguma linha. Existe uma conversa criativa, assim, entre você e algumas pessoas que trabalham com a imagem do filme, para que haja uma unidade, assim, depois também nessa fase da pós? É um processo muito raro, é um acontecimento muito raro de acontecer, de ser realizado, porque quando eu participava em set, quando eu ia para set era mais fluido, né? Porque eu estava por ali e aí trocava uma ideia. Eu lembro que no Ainda Não Lhe Fiz uma Canção de Amor, que Félix mixou e fez o desenho de som, se não me engano, eu estava lá no set e aí eu trocava uma ideia, eu falava, ei, que tal a gente fazer, falando com o Henrique, né? Que tal a gente fazer um take aqui para botar em tal lugar, não sei o quê, no filme, né? E, na verdade, isso era para acontecer mais, né? Assim, entendi. Até um apelo que eu faço. Olha, aproveita aí. É um apelo que eu faço porque, às vezes, quando a gente chega na ilha para montar, a gente vê que falta coisa. Então, assim, muitas vezes os diretores não são montadores, não têm uma sacada de tipo, daqui para cá, o que é que eu posso fazer? E a gente tem que se virar quando chega, né, o material. Às vezes isso pode ser um pouco complicado. Assim como na mixagem, na pós-produção de áudio, a gente também pega algumas bombas nesse sentido, né, de ter que resolver problema quando não deveria. Mas isso também é aquilo, assim, a gente não pode culpar muito, porque não foi feito? Por falta de tempo, por falta de grana, não tem como... a diária era até tal hora, não tinha mais tempo para fazer. Enfim, são muitos fatores que resultam nessa equação, né? Assim. E é isso, a gente vai fazendo do jeito que dá. Beleza. Ricardo, e como você falou, né, você também trabalha com desenho de som, assim, na pós-produção, ou mais com a mixagem mesmo? Eu trabalho mais com mixagem, mas inevitavelmente eu sempre preciso fazer algumas coisas de design de som, né? Que ficam pendentes nos filmes. Mas a minha especialidade é a mixagem. Entendi. E você e Pipa, vocês já trabalharam juntos em algum projeto, não? Já, em vários. Já em vários? E vocês interagem assim, vocês dão... Ai, pô, arruma esse som aí que eu quero terminar, fechar essa ilha, tô cansada. Hoje é sexta-feira. Ou vice-versa, Ricardo. Sim, vocês já se relacionaram, assim, porque são na pós-produção, né? Obviamente, vocês um trabalho precisa do outro, né? Como tudo, na verdade, né? Dentro do cinema, mas assim, nessa fase da pós. Já aconteceu de Pipa te dar trabalho, Ricardo? Eu sempre dou trabalho. Sempre dou trabalho. Sempre dou trabalho. Se eu não der trabalho, não sou eu. Diz, Ricardo. O que eu preciso para começar a trabalhar, eu preciso da montagem finalizada, né? Então... Finalizada já, totalmente pronta, né?
Não, assim, não a parte de tratamento de cor, Mas os cortes, né? Montagem, os cortes, sim. Eu Sim. preciso dos cortes já definidos. Porque se os cortes mudarem depois, aí eu tenho que mudar também o meu projeto todo. Né? E aí eu termino de refazer trabalho, né? Então, o ideal é que eu receba já o último corte, né? O corte já definitivo, e aí eu começo a trabalhar. Mas, assim, às vezes acontece de, no meio do processo, ter uma mudança. Às vezes é uma mudança pequena e eu consigo alterar o sync na timeline ali, do que entrou ou saiu. Mas o ideal é que eu já comece com a montagem definitiva. E aí a Pipa ela manda para mim um formato de arquivo que eu abro no meu software, e eu abro basicamente a timeline dela, só que eu abro só a parte de som. Né? Eu não consigo mexer no vídeo dela. Eu assisto o vídeo como referência, né? Eu fico vendo o vídeo e toda a parte de timeline de áudio eu abro original, né? Para poder fazer os cortes e tudo que precisar. Maravilha. E vem cá, e dentro de equipe, né, que trabalha com cinema, o departamento de pós-produção é onde tem uma maior concentração assim, de nerd, não? Porque todo mundo gosta de tecnologia, de informática, né? Tá todo mundo ali mais na sua casinha ali, dentro de uma sala, no ar-condicionado, entende de números. Hein? Eu sempre acho que vocês são os mais nerds, assim. Eu entendo pouco. Você tem que ter familiaridade, né? Com informática, que afinal de contas você está mexendo com equipamentos, né? Assim. Mas eu não sou nerd, não, viu? Não sou nerd. Não é não? Eu só sou interessada, não sou nerd, não. Interessada tá ótimo. Mas de fato, assim, falando da montagem, né? Você gostar de matemática, né, Pipa? Existe esse tabu, assim, né, de que montador fica sozinho na ilha, e aí, tipo, às vezes pode ser considerado... Já ouvi muitas pessoas falando que isso era antissocial, que não sei o quê. Não, gente, é porque trabalho requer muita concentração, requer ruído zero, além do que você está trabalhando, né? Uhum. E dizem, né, assim, não sei porque não sou, estou só repassando informação. que nerd é antissocial, né? Então, assim, não sei se também tem essa ligação. Por isso que você está na linha do interessada, que você não é nerd antissocial. Mas, de fato, você tem que ter um conhecimento técnico. Tem que ser de exatas. Né? Você é de exatas ou você é de humanas? Não, eu sou muito interessada. Ricardo, e você? O que você acha disso? Não, eu acho que em relação à tecnologia, realmente todo mundo que trabalha com pós-produção e software em geral, eu acho que tem que estar sempre bem ligado, né, no ofício, né? Aí eu acho que é natural. Em relação à questão do antissocial, eu acho que no som acho que deve ser ainda pior, porque quando você vai mixar, por exemplo, um projeto, você fica concentrado naquilo e você está numa sala silenciosa e você precisa ouvir os detalhes do som, né? Então, inclusive, geralmente a gente monitora, a gente escuta com um volume específico, né? E às vezes num volume bem baixo, né? E você fica ouvindo, você fica concentrado naquele nível de volume, né? Então, naturalmente, quando você tem outra pessoa do seu lado ou outras pessoas, essas pessoas não conseguem se controlar e começam a conversar. E isso atrapalha muito. Normal, aí você pede para sair, né? Sempre a pessoa vai começar a conversar. E aí você está querendo estar concentrado numa coisa, você quer ouvir sons que são muito de detalhes, coisas muito baixinhas, e a pessoa conversando termina atrapalhando, né? Entendo então, demais. Acho que tem muito disso também. Então tá. Então quer dizer que se saírem na sexta-feira um grupo de mixadores e montadores, vão ficar falando só de programas e que vocês usam para isso e para aquilo, não, né? A galera toda de boa, né? Completamente. Eu falo, falo pelo meu grupo, a gente fala de qualquer outra coisa. Obviamente que às vezes a gente fala sobre um software tal, sobre... mas a gente vive a nossa vida. A gente é de humanas, né?
Vem cá, já que a gente está falando dessa forma, assim, qual é o perfil? Essa é uma pergunta para vocês dois. Qual é o perfil de uma pessoa que queira trabalhar com montagem, Pipa? E para Ricardo, para quem quer trabalhar na pós-produção com mixagem de som ou design de som, né? Qual é o perfil dessa pessoa? O que que ela, quais seriam os passos iniciais para ela chegar nisso daí? Gostar de matemática, óbvio, né? Não, óbvio não, porque eu não gosto de matemática. É que estou brincando com a questão da tecnologia. Eu acho que a primeira característica é que você tem que ser persistente. Eu acho que você tem que ser persistente porque, assim, não é um trabalho... Aliás, nenhum trabalho é fácil no audiovisual, mas na montagem tem uma coisa específica que é a repetição. Então, assim, às vezes você pega um material bruto de várias horas e aí você tem que assistir tudo aquilo uma vez, e aí quando você começa a cortar, você assiste tudo aquilo de novo, e aí você vai nessa repetição. Então, assim, se você não tem paciência, eu acho que você pode procurar outra coisa. Você pode procurar outro departamento. Isso não só na montagem, assim, mas na colorização também, que é um departamento da pós-produção, né, que você tem que ter muita paciência, tem que se atentar a detalhes, né? Então, assim, a primeira coisa é ser persistente, a segunda coisa é ter paciência, e a terceira coisa é você encontrar prazer nisso, porque eu acho que se você faz por fazer, assim, beleza, você pode fazer, mas para mim não tem aquele sentimento, sabe? Porque montagem para mim é uma coisa que tá num lugar de amor, sabe? Assim, eu amo montagem. Então, quando eu vejo, sei lá, eu sei um software, sei todos os atalhos e sei não sei o que, é muito técnico. Entendi. Sabe? Você pode entender de técnica, aliás, você deve entender de técnica, mas você não precisa saber só disso, sabe? Você pode ter várias outras referências, milhares de outras referências. Você precisa ter essas referências. Senão fica muito, né, cartesiano. É uma coisa muito técnica, muito, sabe? Você não tem aquele sentimento do filme que eu não sei dizer o que é, mas existe. Mas Beleza. basicamente essas três coisas, assim. Ótimo. E você, Ricardo, assim, na sua área, o que é que você pode dar um toque assim, para a galera? Eu vou falar de duas áreas diferentes, né? Da mixagem e do design de som. Isso. Eu acho que na mixagem, para a pessoa que quer fazer mixagem, ela tem que ser aquela pessoa que tem costume de ouvir bem os filmes. Né? Aí eu não estou falando de assistir, estou falando de ouvir o filme. Né? Ouvir o filme. E para você ouvir bem o filme, ou você tem que ter um bom sistema de som em casa, ou você tem que frequentar os dois, né? Na verdade, você tem que frequentar salas de cinema muito boas. Né? E aí você tem que ter... Entendi. Né? Porque, por exemplo, é como uma pessoa que, trabalhando com música, como é que uma pessoa vai mixar bem instrumentos acústicos se a pessoa nunca ouviu esses instrumentos acústicos na vida real, né? Tipo assim, se a pessoa não tem costume de assistir uma orquestra sinfônica tocando, se a pessoa não tem costume de ouvir os instrumentos acústicos do seu som natural. Né? Olha, então, se a pessoa não tem essa experiência, a pessoa não vai ter não vai saber traduzir isso bem na mixagem. Né? Então, eu acho que a mixagem, a pessoa tem que estar acostumado a frequentar salas de cinemas boas, né? E tem que ouvir com todos os detalhes essas coisas, essas nuances da mixagem. Maravilha, essa dica, hein? Já na parte do design de som é criação, né? Então, eu acho que criação de som é muito criatividade, né? Aí é ser persistente, é ser criativo, é buscar coisas diferentes em locais onde a gente não imagina. Né? Então, eu acho que vai mais para o lance da criatividade. Agora, a mixagem é uma coisa mais técnica, né? Então, a mixagem eu acho que tem muito a vivência de você ouvir bem vários filmes. Porque, por exemplo, eu sou um cara chato quanto a isso, né? Então, por exemplo,
eu termino assistindo poucos filmes porque eu não quero assistir um filme de qualquer jeito, né? Então, assim, quando eu vou assistir um filme em casa, ou eu assisto naquele dia que eu posso, que eu estou concentrado para fazer aquilo, que eu estou com saco e que eu vou assistir com som em todo o seu potencial, ou, por exemplo, se eu for assistir de noite tarde, onde eu não posso ligar um som com um determinado volume, por exemplo, aí eu não vou assistir, entendeu? Então, Entendi. Então, você vai assistir um filme com todos os graves ali, você tem um aparato, você deve ter em casa, né? isso. Então, para você estar colocando isso, que privilégio, né? Mas eu entendo, se você trabalha com isso, você se incomoda se você vê uma coisa linear ali, não é isso? Porque, assim, claro que a gente pode assistir um filme, por exemplo, na televisão, de noite, antes de dormir, com o som baixinho ali, você vai assistir o filme tranquilamente, beleza. Mas para você fazer essa análise do som, aí você tem que estar com uma audição parecida com o que você escuta na sala de cinema, né? Então, você tem que ouvir em 5.1, tem que ouvir quando o seu ambiente está silencioso, né? Tem que ouvir prestando atenção nesses detalhes, com som calibrado e tal. E aí, assim, você termina sendo um cara mais chato por causa disso, né? E deve ser muito bom assistir um filme lá na sua casa, hein, Ricardo? Hein, Pipa? Pode chamar, depois Pode chamar, se você entendeu. Uma reprodução mais parecida possível com a da sala de cinema, né? Que a sala de cinema, toda ela é calibrada dentro de um padrão, né? Sim, exatamente. E aí a gente que nem assim. Sempre se acostumar a ouvir com esse padrão. Maravilha, maravilha. E o mercado de trabalho aqui em Natal, para a área que vocês atuam, ele tem muitos profissionais, tem muitos montadores, tem muitos mixadores, como é que é? Vocês me dizem aí? Ou são poucos? Ricardo? Porque tem algumas áreas, que tem poucos profissionais. Logicamente, o mercado publicitário ele requer profissionais como vocês do ponto de vista técnico, assim, né? Então, sempre houve esse mercado. Mas dentro do campo, assim, mais voltado para a arte, tem oportunidade? Vocês são um pouco ou muito número? Como é que é? Quer que eu comece falando? Pode falar. Eu acho que na pós-produção de som, talvez o problema ainda seja maior. Porque dentro da pós-produção de som, na verdade, existem várias áreas, né? Existe a edição de som, existe o design de som, existe o Foley, existe a música, né? A criação de música, existe o ADR, que é regravação de diálogo, e existe finalmente a mixagem, né? Então são 6 etapas aí, na verdade, né? Então, eu acho que, na verdade, aqui a gente tem muito pouco pessoas trabalhando, principalmente se especializando em cada uma dessas etapas, né? E aí a gente carece muito disso aqui, né? Então, assim, claro que, por exemplo, se é uma coisa que eu tento incentivar nos alunos quando eu ensino isso na universidade, né? Por exemplo, se você quiser ser uma pessoa especializada em Foley, né? Aí, logicamente, que você vai ter que ter um estúdio, pelo menos um estúdio pequeno, que você tem uma sala silenciosa, com um microfone legal, mas pronto. Com isso aí, você já consegue um bom Foley, né? É um investimento, por exemplo, muito, muito, muito menor do que uma pessoa faz para montar um estúdio de gravação para gravar música, para gravar banda, por exemplo. Né? Porque quando o cara vai fazer um estúdio para gravar uma banda, o cara faz um estúdio com capacidade para gravar 8, 12, 16, 24 microfones ao mesmo tempo. Né? Entendi. E aí é uma estrutura muito maior. E para você gravar um Foley, um ADR, você só precisa ali de um microfone, 2 no máximo. Né? Então, na verdade, é um investimento bem menor, né? mas que ele existe. Né? Então, eu acho que nessas partes da pós-produção, que é a parte de Foley, na parte da criação de som e na parte do ADR, que falta muito aqui no nosso mercado. Entendi. Já fica a dica aí, né, Ricardo, para as pessoas que tiverem interesse em aprender e se especializar nessas áreas. Tem demanda, né? Tem demanda? Com certeza. Porque, tem demanda. Por exemplo, a gente recebe um filme para mixar e o filme, quando ele só tem som direto, Vocês fazem tudo sozinhos. Porque, assim, na verdade, o som direto, digamos que o som direto seja maravilhoso, ele foi muito bem gravado, tá?
Então, assim, na melhor das hipóteses, mesmo um som direto maravilhoso, muito bem gravado, a função principal do som direto é gravar diálogo, tá? Sim. Então, os efeitos sonoros, não estou falando de efeito explosão, tiro, essas coisas, não. Efeitos sonoros comuns, por exemplo, pessoas andando, pessoas escrevendo, pessoas mexendo num controle remoto, fazendo sons do cotidiano. Esses sons sempre vão estar pendentes. E aí, por exemplo, entraria uma equipe de Foley para trabalhar, né? Que a equipe de Foley é o pessoal que regrava todos os sons do cotidiano, né? Então, assim, na melhor das situações, mesmo que o som direto seja maravilhoso, você precisa de um trabalho de Foley, né? Ou você precisa de um trabalho de design de som, por exemplo. Imagine que você tem uma cena que tem um plano geral de uma cidade, um grande plano geral de uma cidade. Você vê lá carro passando, você vê um monte de coisa, né? Só que a equipe de filmagem vai lá, filma aquilo ali, e aquilo ali tem só um som guia, né? Então, tem que ser criado um som para aquilo ali, né? Tem que fazer um design de som para aquela estética urbana, né? Então, isso aí se faz muito com sons pré-gravados ou bibliotecas de som, mas quando é som de cotidiano, de dia a dia, que é o que a gente chama de Foley, aí é uma coisa que realmente tem que ter uma pessoa gravando. É mais complicado. Olha aí que maravilha, Ricardo. Já deu um mini workshop e já deu um toque para as pessoas que vale a pena se direcionar para alguns campos, né? Dentro da pós-produção de som, que tem mercado para isso, né? Que maravilha. E você, Pipa, o que você tem a dizer? Se eu disser que eu esqueci qual era a pergunta. E se eu disser, eu sei que eu também esqueci. Não. Vai, Ricardo, melhor você lembrar essa pergunta. Eu já estava na próxima. Uma coisinha que eu tinha falado, por exemplo, aquele processo, né, que a gente chama de consertar defeito, né? Então, na verdade, é um processo de edição, né? É o que se chama de edição de som, né? Então, a gente pegar aquele som direto com muito ruído, né? E tirar alguns barulhos que aconteceram, né? É um trabalho de edição, né? Tem gente que trabalha só fazendo isso. Só limpando esses áudios para quando chegar na mixagem, o áudio chegar já tratado. Tratado não, o áudio chegar minimamente normal, né? Para esse som poder ir para o filme final, né? Maravilha. Mas a pergunta sobre a área, né? No mercado daqui de Natal. Exato, a sua dica, Pipa, para quem quer entrar no mercado como montadora. Não, antes de responder essa, eu estava prestando muita atenção no que o Ricardo estava falando e estava fazendo um paralelo com a montagem, né? Normalmente a gente faz tudo, né? Assim, Ricardo faz todo o processo, até onde eu sei, das últimas vezes que eu trabalhei com ele faz todo o processo, né? Assim, do áudio. Só que a gente tem profissionais que deveriam ser especializados em tal coisa, como ele disse, no Foley, uma pessoa só para edição de som, e a mesma coisa acontece com a montagem. Então, a gente, por exemplo, é uma coisa muito, muito interessante, porque a gente não tem, até onde eu sei, deixando bem claro, a gente não tem uma pessoa profissional em gerenciamento de mídia, que é logger. Sim, não temos. Não tem. A gente, de forma profissional. Sim, eu entendo. Por experiência própria. Alguns trabalhos que eu faço que pedem a função de logger é sempre uma dificuldade. Assim. Eu, na verdade, trabalhei muito tempo com o Júlio Castro fazendo isso. Mesmo ele já, né, ele fazendo outras coisas, fotografia e tal, que ele manja bem. Mas isso é uma... Olha, gente, agora sou eu que vou falar. Vale a pena se especializar em logger, porque é importante, vou levantar a bandeira da Pipa, é importante lá para a montagem, mas é importante também para o produtor, porque às vezes a gente precisa contratar para determinados trabalhos e não tem. Aí é uma carência realmente, porque de qualquer departamento audiovisual, não só cinema, né, mas publicidade, enfim, porque essa parte do gerenciamento de mídia, que hoje chama GMA, né, gerenciamento de mídia audiovisual, é uma etapa muito importante. É uma pessoa super responsável que está pegando todo o material gravado, absolutamente todo o material gravado, e vai levar para o montador. E não só isso, né, mas, tipo,
E aí eu entro no que o Ricardo estava falando, que, por exemplo, quando a gente vai montar, alguém pega os cards, bota pasta dia 1, pasta dia 2, não sei o que, cena 1, não sei o que, cena 2. Às vezes nem rola isso, às vezes o montador tem que fazer. Então, eu corroboro com o que o Ricardo disse, com o que Keila também disse, de que a gente precisa de muita coisa, na verdade, né? Na verdade. Em todos os departamentos precisam, né, Pipa? É Em todos os interessante que. departamentos. Agora, o interessante é que todos os departamentos, todo mundo tem que se virar nos 30, que nem você. Você faz o papel de vários profissionais de uma etapa de pós-produção e imagem, assim como o Ricardo também. Assim como a turma da fotografia se reveza entre câmera e claque, não sei o quê. E é sempre assim, né? Mas é isso. Também, na verdade, a gente está numa cena que está crescendo e a tendência natural é essa cena se desenvolver e chegando profissionais que já houve uma época que a gente tinha bem menos, né? Então, assim, a tendência natural é que as coisas se desenvolvam e a gente trabalhe da forma ideal, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente se vira, né? E falando sobre o mercado, assim, não tem muita gente que faça cinema. Temos editores que trabalham em TV, que trabalham em publicidade, que fazem enfim, casamento, aniversário, mas eu desconheço, pelo menos. Eu evito dizer que não tem, porque eu não sei de tudo, mas eu desconheço. Assim, não temos muitos profissionais. Cissa, desculpa, Pipa, e montar um beijo para Cissa, né? Que eu falei dela, tem que mandar um beijo para ela. Cissa trabalha com elenco de opção. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: e montar um filme de publicidade é muito diferente de trabalhar com arte, né, Pipa? Sim. Quando você fala que não tem muitos montadores no cinema, é porque é diferente, né? Jornalismo para cinema é uma coisa, né? Talvez se aproxime um pouco mais do documentário, né? Mas é isso que você está falando? Sim, porque assim, você pode saber editar, mas o que você sabe eu não quero, eu tô pensando aqui porque eu não quero soar prepotente, mas tipo, cada linguagem tem a sua característica. Sim. Então, assim, você pode ser um editor de TV e fazer um filme massa. Como você pode ser uma montadora de cinema e fazer um programa de TV horrível. Sim. Eu já passei por algumas linguagens, né? Assim, enfim, já falei aqui, mas eu trabalhei recentemente 1 ano numa TV local. Era um núcleo de produção, na verdade, que fazia programas semanais e assim, eu tinha uma demanda de fazer quase que um longa por semana. Era um programa de 65 minutos por semana. Então, assim, era um documentário? Não. Mas eu gostaria que fosse, inclusive, porque, enfim. E aí eu ficava, tipo, eu trabalhava com mais 2 pessoas, Alex e Pinguim, grande beijo, que agora estão em Curitiba, então já foram mais 2 pessoas que vazaram, isso tem acontecido, né? Inclusive, Alex é um ótimo colorista, Pinguim é um ótimo colorista também. E assim, eu estou tentando pensar em pessoas aqui, mas realmente não tem. A gente tem essa demanda de publicidade, tem essa demanda de conteúdo para a internet também, né? Que assim, se você não faz conteúdo para a internet hoje, você está fora do mercado, você né? Você está na década de 90, assim. Então, e realmente, não, assim, em cinema não tem muita gente, não. Entendi. Fica outra dica, hoje está cheio de dicas sobre oportunidades do mercado, né? Que as pessoas que gostam dessa área também se liguem que também falta profissionais, e essa turma que
porque talvez para entender de montagem de cinema seja legal entender de linguagem também, né, Pipa? Então tem espaço, né? Olha, deixa eu ver, a gente está quase terminando. Eu queria. Temos 10 minutos ainda. Hã? Nem doeu, estava tão nervosa. Deixa eu perguntar para vocês, assim, para o público, né? Filmar não, montar um filme, um curta-metragem de 30 minutos. Você leva quanto tempo para fazer isso? Essa pergunta é tanto para você e para Ricardo também, Ricardo. Assim, fazer essa finalização do som de um curta de 30 minutos. Quanto tempo você se dedica a um projeto desse? Assim, concentrado, trabalhando, se não tiver nenhum problema assim maior. É possível mensurar isso, assim? Porque também pode, no caso da Pipa, chegar um diretor que faça 360 mil takes e ela ficar louca lá, mas assim, num projeto normal, assim, que não tenha nenhum excesso. Eu acho que depende também se, por exemplo, se é um documentário, se é uma ficção, e depende do projeto, né? Assim, por exemplo, Seu Inácio, a gente passou 3 anos para fazer. Então, assim, a gente passou 3 anos para finalizar o filme e, tipo, tá pronto. E depois disso ainda teve mais coisa. Mas, enfim. Então, assim, depende muito do projeto. Às vezes você tem um deadline por causa de um edital, por exemplo, e aí, tipo, sei lá, você tem um mês para fazer. Normalmente a gente faz curtas de até 20 minutos, né? Que é o que o festival aceita mais, né? O festival a recebe, Então, depende muito, muito mesmo. Assim, eu acho que eu não consigo dizer. Não tem como mensurar, né? Não, porque é muito. Cada projeto é muito singular, assim. Sim, sabe? sim. E você, Ricardo, tem como falar sobre isso? Não? Tem. No meu caso, assim, claro que depende muito também, porque depende, assim, da complexidade do som do filme, né? Sim. Depende da complexidade do som, do que falta tanto de som ainda para acrescentar e da qualidade do som direto. Mas, assim, normalmente, esses projetos eu costumo sempre trabalhar com um prazo de 1 semana. 1 semana? Nossa, é pouco tempo ou é confortável para você 1 semana? Eu acho, assim, para mim é confortável porque ao mesmo tempo que é pouco tempo, eu não gosto de demorar muito nos projetos. Entendi. Porque eu gosto daquela coisa de você estar no calor da coisa e fazer logo até terminar, sabe? Entendi. Então você fica de madrugada, acorda no estúdio, fica virando assim noites, não? Às vezes eu faço horários assim mais esquisitos, até porque também eu fico nessa de compartilhar isso com a minha carga horária de professor, né? Então, sim, as horas que eu trabalho são bem irregulares às vezes. Mas eu acho assim que os projetos que demoram muito para mim são os que eu termino gostando menos no final, né? Então, isso acontece muito na área de música, por exemplo. Eu acho que quando eu vou gravar um disco que ele demora demais, às vezes tem um disco que eu gravo o disco inteiro em 1 semana e tem discos que eu já trabalhei que demorou 2 anos. Né? Então, eu sempre termino achando que demora mais e ele termina ficando ruim no final das contas. Assim, eu pelo menos não gosto muito. Então, eu prefiro aproveitar o calor do momento, quando você está na vibe daquilo ali, e tentar fazer com a maior agilidade possível. Né? Não é fazer rápido, né? Mas também, logicamente, com o passar dos anos, eu fui conseguindo me tornar mais ágil, né? no processo também. Sim. Então, sim, há anos atrás, eu gastava muito mais tempo fazendo a mesma coisa que eu faço hoje em muito menos tempo. Né? Então, vem muita experiência nisso aí também. A prática faz isso, né, Ricardo? Na realidade, em qualquer área, né? Essa coisa do tempo... Nem só a prática, mas também tem uma coisa que eu aprendi muito ao passar dos anos, que é a questão de você se desapegar também. Porque, por exemplo, às vezes eu faço uma coisa que eu achei maravilhoso, mas aí o diretor do filme diz, gostei não. Aí eu achei que eu vi maravilhoso. Mas aí se o cara não gostou, né? Como não é um projeto meu autoral, eu
vou me desapegar daquilo ali e vou fazer da forma que a pessoa quer. Né? Então, Entendi. às vezes, antigamente, né, eu ficava assim, batendo muito naquele martelo, querendo gastar tempo com aquilo ali, fazendo uma coisa do jeito que eu queria. Mas, assim, quando o trabalho não é seu, né, então, assim, você tem que fazer da forma que fica o melhor possível para a obra que a pessoa quer, né? Então, eu acho Era isso que o quanto antes você aprende a se desapegar, melhor também. ontem a gente também falou sobre desapego. Na verdade, a turma do cinema tem que, alguns departamentos têm que ser desapegado mesmo, né? Porque senão, às vezes, atrapalha alguns processos. E isso aí que você está falando é a maturidade mesmo, né? Dentro da profissão, né, Ricardo? Porque eu Isso. acho que às vezes a gente defende alguma coisa ali com o diretor, com a equipe, e emocionalmente a pessoa também não pode se doar muito, não no trabalho, mas nessas questões, porque senão ela não desapega, né? É isso, né? Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo recentemente, que eu tive uma ideia para uma cena de um filme, e aí eu não falei a ideia para o diretor. Assim, porque se eu falasse, podia ser que ele não ia compreender da forma que eu estava imaginando na minha cabeça, né? Naturalmente. Então, o que é que eu preferi fazer? Eu preferi fazer o que eu queria, e quando tivesse pronto, eu mostrava a ele, correndo o risco dele gostar ou não. Uhum. Então, eu lembro que nesse dia eu virei a madrugada fazendo isso. Hoje você faria isso ainda, Ricardo? Eu virei a madrugada fazendo isso que eu falei, né? E aí, quando eu tava com a ideia pronta, eu fui e mostrei a pessoa, né? E aí ele disse, gostei não. Foi sacanagem. Aí ele falou, prefiro como era antes. Mas aí, claro que aí, logicamente, eu tenho que respeitar a ideia do filme dele, né? Então, Claro. aí é do desapego, né? Então, eu voltei para a ideia inicial, né? E aí abortei a ideia que eu tinha criado, né? Mas, assim, é uma particularidade minha. Eu prefiro fazer e mostrar o produto já finalizado à pessoa para ela ter uma ideia realmente do que eu estava me referindo, do que falar assim de boa que às vezes a pessoa não entender direito, né? Entendi. Um pouco nerd também, né? Massa, Ricardo. E vem cá, gente, a gente está terminando. Eu queria saber, assim, aconteceu já alguma coisa com vocês, sei lá, perder o projeto que está no final e que está todo mundo na expectativa, aconteceu uma coisa drástica assim, nesse sentido, ou você, sei lá, alguma coisa desapareceu e de repente você tem que refazer e não sei, assim, já aconteceu alguma coisa com vocês nesse sentido? Porque também, assim, como vocês trabalham na pós-produção, certos imprevistos, eles podem ser mais dramáticos até, de quem está ali no set, pode refazer a cena, alguma coisa assim, né? Ou mesmo que não seja no mesmo dia, refaz outro dia, mas no caso de vocês, tudo já foi filmado. Eu sei que normalmente quem trabalha, né, nesse departamento de vocês é muito seguro, né, tem backups, etc, etc. Mas já aconteceu, assim, alguma coisa curiosa com vocês em algum processo, algum trabalho? Pode falar, Pipa. Na montagem, não. Mas eu deletei sem querer 3 teras de material uma vez. Caramba! Mas é porque não era função minha. Por isso que eu digo que tem que ter pessoas específicas para fazer certas coisas. Porque, assim, enfim, no meu trabalho fixo anterior, a gente fazia tudo, né? Assim, fazia montagem, colorização, edição de som, finalização, tudo, até o tráfego a gente fazia. Então, como era uma demanda muito grande de material, a gente que tinha que ficar fazendo backup, tinha que apagar as coisas, etc. E logo no começo, quando eu entrei, eu tinha, sei lá, 2 meses, não. Já tinha alguns meses, assim, mas era logo no começo. Eu fui apagar uma pasta para liberar espaço. E aí aconteceu alguma coisa que eu não sei até hoje o que foi, que eu devo ter selecionado, tudo, sei lá, involuntariamente. E apaguei
3 teras de material. Já chegou metendo o pé na porta, né? E foi assim, hoje eu tô rindo, Cheguei mas para no dia, arrasar com tudo. hoje eu tô rindo dessa história, mas no dia, só Jesus sabe. Menina, Nossa. foi, olha. Nossa. Não aconselho, não recomendo. Sempre tenho muita certeza do que vocês estão fazendo. Mas eu acho que foi só isso. Só. Só isso, só 3 teras. Isso. É. Nossa, Pipa, que bom que você está bem. Hoje, né? Hoje eu tô, mas na época. Imagina que deve ter ficado muito Nossa, mal foi com ralado. isso, né? Foi ralado, Nossa, foi bem ralado. E você, Ricardo, já rolou alguma coisa assim? Comigo, com audiovisual, não. Mas Ah. há anos atrás já aconteceu comigo em trabalho assim com música de quebrar algum HD, alguma coisa assim, já aconteceu. Há muitos anos atrás, né? Principalmente, assim, nessa época, assim, 2003, 2004, né? Já são 18 anos aí gravando já, né? Então, assim, já aconteceu na época de ter problema com algum HD e perder projeto. Já aconteceu. E aí a gente tem que refazer. Já aconteceu um caso engraçado comigo, que esse é mais que eu tava gravando um disco do Rasta Feeling lá no Megafone, no estúdio Megafone. E aí o que aconteceu? A pasta da gravação estava na área de trabalho do computador, certo? E aí eu, por frescura minha, eu peguei o ícone Pipa, o ícone da pasta do Mac, né? Tem aquele íconezinho de pasta. Aí tem um recurso que você pode mudar esse ícone, né? E aí eu, por frescura minha, eu tava fazendo isso na época, direto em casa, eu mudei esse ícone da pasta e coloquei um ícone de um CD, para dizer que era gravação de um CD, né? Aí o ícone da pasta não era uma pasta, era um CD. E aí, o que é que aconteceu? Quem é muito velho, macaco velho de Mac, tinha uma forma que se fazia antigamente no Macintosh para ejetar CD. Para ejetar CD, antigamente no Mac, você ou apertava no botão de ejetar, ou você pegava o CD, o ícone do CD, e jogava na lixeira. Aí, quando você jogava o CD na lixeira, o ícone do CD na lixeira, o CD ejetava. Aí, que eu tô rindo, mas é com respeito, viu, cara? Eu tô rindo, mas é com respeito. Aí o que aconteceu? Eduardo ligou para mim e disse: Ricardo, cadê a gravação da Rasta Feeling? Eu disse: tá no computador. Aí ele disse: tá não. Eu disse: tá sim. Tá em tal lugar. Ele disse: tá não. Eu disse: como é que pode? Né? Aí depois a gente ficar brigando muito nessa, a gente descobriu que o projeto inteiro do CD estava na lixeira. Por quê? Porque ele tem esse costume de ejetar o CD jogando no lixo. E ele viu lá o íconezinho do CD e ele achou que era um CD e botou para lixeira, né? Como se fosse para ejetar. E não percebeu. Agora, a sorte foi que ele não esvaziou a lixeira, porque se ele tivesse esvaziado a lixeira, tinha ido embora. Imagina só. Caramba, essa foi boa. Ia ser aquela famosa lambança, a lambança grande. Assim. Muito bom. Falando sobre isso, assim, por isso que é tão importante a gente ter organização, sabe, assim, é importante ter organização e é importante ter vários backups, o máximo de backup possível que puder, assim, meta bronca, porque é segurança, sabe, se você perde de um lugar por um acidente, acidente acontece, mas você tem outro, né? E essa coisa da organização, assim, tipo, não renomear, não mudar o ícone de parte. Não inventar moda, né? Não inventar moda, né? Exatamente. Né, Ricardo? Não inventar moda é a forma mais segura de não jogar os projetos no lixo. Eu coloquei o ícone do CD lá, tão bonitinho o ícone. Só esquecer de botar Rasta Feeling. Não apagar. Né? Não apagar. Ai, gente. Olha, pessoal, é uma pena, mas nosso tempo acabou. Foi muito divertido, a gente riu bastante, né? Foi ótimo. Acho que foi que eu fiquei mais relaxada até agora, inclusive, porque eu não tenho prática, assim, de ficar, né, na câmera, mesmo sendo uma live, mas é. Então, eu queria agradecer a vocês imensamente, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Pipa, obrigada, Ricardo. Foi demais, foi ótimo, vocês deram excelentes dicas, legal demais, porque é uma das propostas
desse projeto é justamente as pessoas conhecerem os profissionais, mas também conhecerem as profissões e o que acontece, assim, sem ser conhecer dentro de um curso, mas para conhecer através de quem faz, né? Que é outra forma de abordagem, enfim. E aí acaba falando sobre coisas curiosas que às vezes a gente não conhece, não tem noção, dá dicas, como vocês deram hoje, né? Então, essa é uma das propostas do programa. Foi ótimo encerrar com vocês nesse clima de finalização. E espero que vocês tenham gostado, viu? Valeu, Muito Keila. obrigada. Obrigado pelo convite. Valeu, Eu que Keila. É bacana a gente aparecer de vez em quando, né, Ricardo? É. Né? Agora, para só a última só de vez em pergunta. quando. Né? A última pergunta, então, assim, que eu acho que é isso que já sei a resposta. Então, o melhor lugar para se trabalhar é dentro de uma ilha de edição, de um estúdio, com ar-condicionado na temperatura para pinguim e com um casaco bem, bem quente, não é isso? Com certeza. Ai, eita! Eu não tenho tanta certeza assim, porque eu gosto de sede também, mas a coisa do conforto na ilha é bacana. É bacana. E com silêncio, né, Ricardo? Para som precisa de silêncio. Tá legal, gente. Então é isso. Muito obrigada. Eu vou me despedindo também. Quem é quem no Audiovisual Potiguar realizou 5 lives sobre assuntos diversos no audiovisual, com vários convidados maravilhosos na área da direção, roteiro, pós-produção, arte, fotografia. Esse projeto, como eu já disse, ele foi contemplado no edital Tô em Casa, Tô na Rede, da Fundação José Augusto e do Governo do Estado. Também recebemos um apoio da Pantin, que é um portal de notícias, do nosso amigo querido Henrique José, onde eu estou aqui agora no estúdio. Quero agradecer também Daniel Maia, que fez as artes, né, para a gente fazer a comunicação desse projeto. E agradecer a todos vocês que se dispuseram a vir aqui, quer dizer, estando aí, mas estando aqui, né, trocando essa ideia. Eu acho que foi bem legal, como uma proposta de um projeto piloto, de uma experiência para que no futuro a gente realize esse projeto até assim de uma forma mais humanizada, dentro de um estúdio, todo mundo junto, para poder se abraçar, conversar e rir um pouco mais. E, ao mesmo tempo, também deixar essas entrevistas como um registro de memória, né? Porque nós estamos aí fazendo a história do audiovisual, Potiguar, e é importante a gente saber quem está escrevendo essa história, né? Então, a ideia do projeto é um pouco essa. Muito obrigada a vocês, muito obrigada ao público que esteve presente esses dias, e até a próxima. Um beijo. Valeu! Valeu! É.